pessoal, estamos dando continuidade aqui na nossa aula. Depois da cozinha, nós vamos fazer aqui, vamos dar uma analisada na área de serviço, tá? Aqui como a gente tem dois ambientes separados por uma porta, né, tem uma divisória de vidro e tudo mais, que caracteriza ser um novo ambiente, eu vou orientar vocês a fazerem de fato um ambiente separado. Primeiro ponto aqui, começando pela porta de correr, né, por essa porta aqui. Então temos aqui uma porta, esquadria de alumínio, material dela, com vidro. Aí você teria que ver lá na hora se trata de um vidro temperado, aparentemente sim. Toma cuidado com esses vidros foscos aqui, porque nem sempre o vidro é fosco, é uma película fosca que tem por cima, tá? Então essa pode ser, você tem que ver lá na hora se é uma película ou se o vidro de fato é fosco. Como o outro vidro aqui é liso, me parece que esse aqui também é uma película, mas teríamos que ver. Pontos importantes aqui para a gente analisar. Então a gente vai ter que abrir e fechar, né, essa porta, verificando se sim, se ela está fechando bem. Cuidado, pessoal, que às vezes essa corrediça aqui, ela não encaixa certinho aqui nesse encontro aqui no lado. Então, ela pode bater, pode amassar. Então esse é um ponto que a gente tem que analisar. Vamos descrever também a parte dos puxadores. Então verificando sempre se o puxador é de metal, é de plástico, é de madeira. No caso aqui, aparentemente é de metal, mas pode acontecer de ele estar descascando, frouxo. São pontos aí que a gente tem que verificar. Portas de vidro temperado, pessoal, geralmente numa batida muito brusca, ela não racha, ela arrebenta, ela estoura. Os vidros ficam todos em pedacinhos, assim, parece cacos de brita, sabe? Mas pode acontecer de elas lascarem na ponta. Então elas podem lascar aqui embaixo, podem lascar aqui no meio. Então são pontos aí para a gente observar. Além dos riscos na película e se essa película está bem colada, se não tem risco nesse vidro, tá bom? Então são pontos aí que a gente vai observar e descrever na nossa vistoria. Vamos adentrar aqui. Então a gente já falou de armários, né? Não vou me repetir aqui em relação ao armário, mas aqui na torneira e nessa mesa pia, é a mesma coisa que a gente já conversou lá na cozinha. Só que essa torneira, aquela lá é um tipo de torneira, essa aqui é outro tipo de torneira. Essa aqui é uma torneira flexível. O que eu quero dizer com isso? Que existem vários tipos de torneira. Lá no banheiro vai ter outro tipo de torneira. A gente vai testar, vai verificar se não tem nenhum tipo de vazamento, se não tem nenhum tipo de goteira, se ela não está vazando dentro aqui da pia. A gente vai verificar se a água que ficou aqui dentro da cuba, do sifão, aliás, do tanque, está escorrendo bem, se esse sifão não está com nenhum tipo de vazamento e com nenhum tipo de entupimento, tá? Aqui, galera, por se tratar de uma área de serviço, a gente tem que olhar mais atentamente também para a própria mesa pia, né, para a bancada e para a cuba. Então a gente vai ver se não tem nenhum tipo de fissura ou rachadura. Pode ter aqui nesses encontros, nesses vértices aqui, nessas quinas, vamos dizer assim, esse tipo de rachadura, ou até mesmo nas beiradas. Pode ter aí algum ponto lascado, alguma coisa nesse sentido. Então isso é importante a gente anotar na vistoria de entrada para conferir na vistoria de saída e não ter nenhum tipo de problema para o locatário nessa vistoria de saída. Aqui a gente tem uma máquina de lavar roupas. Máquina de lavar roupas e de secar numa vistoria de saída ou de entrada, é sempre problemático esse teste. Porque todo mundo que faz curso de vistoria fala assim, é só você ligar a máquina no começo da vistoria e deixa ela funcionando sozinha, e aí quando você for embora, você verifica se está tudo certo. Beleza, mas não são todas as máquinas que todo mundo sabe utilizar, e nem todo mundo que fala isso faz isso, tá? Mas a orientação é essa. Mas só que assim, primeiro, você vai ver se a água dessa máquina está ligada. Como que você vai ver? Aqui não vai dar para ver, infelizmente, mas aqui atrás tem as entradas de água. Você vai ver se elas estão conectadas na máquina de lavar e se o registro está ligado. Estando ligado, você vai apertar o botão de power aqui, em algum desses botões, né? Não dá para ver daqui, obviamente, algum botão de power. Vai escolher aqui nesse meio o programa. Então, tenta escolher, vai ter sempre escrito lá programa curto de lavação, aperta play e deixa a máquina funcionar sozinha, tá? Faz um vídeo de vez em quando dessa máquina funcionando, fotografa e no final desliga ela super tranquilo, beleza? Registra também informações estéticas.
Então, se não tem risco, se não tem mancha, se não tem pontos oxidados, se os botões estão completos, se os botões não estão quebrados, isso é importante também, tá? Sempre naquela linha, né, eletrodoméstico, a gente tem que citar a marca, joia? Galera, aqui ó, teria um aquecedor, tá? Como ele não está aparecendo muito bem, eu não vou falar do aquecedor agora. Eu vou fazer um apanhado depois desse aquecedor. Eu vou pegar uma outra imagem desse aquecedor para que a gente consiga fazer uma análise bacana, tá? Ó, pessoal, acessei aqui o site da Leroy Merlin para a gente ver um aquecedor de pertinho aqui e conhecer, tá? Então isso aqui é um aquecedor. Lembra que eu já falei para vocês que o melhor lugar para você conhecer equipamentos que você não conhece na hora de fazer a vistoria é você indo mesmo numa loja dessas, Leroy Merlin ou afins, para ver esses equipamentos de perto, tá? Mas aqui a gente consegue mostrar para você. Então, numa entrada de água, aqui entra o gás, né? Teria que ver como que vai estar instalado lá. Numa outra vai entrar água fria, numa outra vai entrar a água quente. Vai estar até especificado aqui, ó. Sai água quente aqui, entra água fria aqui, tá? Existem aquecedores de vários modelos. Esse modelo aqui específico ó, é um modelo que ele utiliza pilhas para combustão. Veja, ó, para acender a faísca, porque aqui dentro tem uma chama, como se fosse um fogão, tá? Aqui, né, tem até aqui para você aumentar ou diminuir o tamanho da chama lá dentro. Só que para essa chama acionar, passa o gás aqui por dentro e tem que ter uma faísca, como se fosse um fogão, é o mesmo princípio, tá? Alguns aquecedores não são ligados na energia elétrica, eles são ligados, ó, aqui dentro vão duas pilhas, daquelas pilhas mais grossas, mais gordinhas, para a lanterna, aquelas pilhas maiores. Aí, aqui, quando alguém liga a água em algum lugar do imóvel, passa a água, dá uma faísca automaticamente e liga esse aquecedor a gás. Então você vai, se por acaso você não tiver acesso a um painel digital, já vou mostrar para vocês um outro exemplo de um que tem um painel digital, mas aqui como que você vai ver se está funcionando esse aquecedor a gás? Aqui dentro por essa fresta você consegue ver a chama, tá? Então orientação número 1 para a vistoria, faz um vídeo desse aparelho aqui mostrando a chama lá dentro, para comprovar que estava funcionando no dia da vistoria, tá? Depois você vai lá numa torneira de água quente e você vai apontar o seu termômetro e fazer uma foto da água quente para comprovar que de fato o aquecedor estava funcionando. Eu vou mostrar isso fazendo na prática, tá? Outra coisa que você tem que dar uma observada aqui, pessoal, é o seguinte. Quando você estiver fazendo a vistoria, liga, deixa a água correr durante um tempo e verifica se não tem vazamento nessas conexões. Você não precisa desmontar nada, não precisa colocar a mão, tranquilo. Você só vai ver se não tem goteira. Se o aquecedor for muito antigo, provavelmente que vai ter aí essas goteiras aqui, tá? Registra sempre a marca do aquecedor por se tratar de um eletrodoméstico. E se na tela você tiver a capacidade e potência, anota também. Então, no caso, ó, capacidade de vazão, tá aqui, ó, 7 litros de vazão de água por minuto, tá? Ou por segundo, depende ali do aquecedor. Então, isso é importante você registrar também. Vou mostrar aqui para vocês um aquecedor que tem painel digital. Ó, aqui nós já estamos diante de um aquecedor que tem painel digital. E repara que esse aquecedor ele tem ó, 30 litros de vazão. O outro que a gente falou é 7 litros de vazão por minuto. Então isso ele corresponde diretamente no preço. O outro era R$ 699, esse aqui é mais de R$ 3.000, tá? Então por isso que é importante a gente fazer a anotação de todos os detalhes desses itens. Então, ó, 30 litros, tá? Aqui, pessoal, esse tipo de aquecedor, ele já não conta mais com as pilhas. Ele vai ter somente aqui, por ser digital, ele vai ligar, ó, até ele, ó, conecte na tomada. Aquele outro não tem tomada, ele é a pilha, então ele funciona mesmo se não tiver energia elétrica no imóvel. Aí, esse aqui não, esse só vai funcionar se tiver energia elétrica no imóvel. Vamos passar aqui mais algumas fotos.
Ó, aqui em cima é onde vai estar encaixada a chaminé. Então, na nossa vistoria, a gente vai registrar também essa chaminé, beleza? E aí a gente vai registrar também a questão da capacidade desse aquecedor, tá? A gente vai fazer uma foto aqui do painel ligado. Cuidado, pessoal, para não cair numa armadilha que os próprios vistoriadores se colocam. Tem vistoriador que diz que testa o aquecedor e tira uma foto do painel ligado. Só que é o seguinte, o painel aqui, ele mostra quando a chama está acesa e mostra aqui, ó, vai ficar girando como se fosse um ventilador, vamos dizer assim. Os LEDzinhos vão ficar girando indicando que a água está ligada. Então você tem que fazer foto com esses LEDs acesos para demonstrar que realmente estava funcionando. Porque veja que na frente desse aqui, ó, lembra que no outro tinha, nesse não tem, ó, aquela abertura para você ver a chama. Então o único indicativo de que a chama está ligada é o barulho que ele faz, né? Então auditivo, você pode fazer um vídeo, mas aqui o painel também. Beleza? Outra dica importante, geralmente esses aparelhos, quando não forem novos, eles vão ter aqui ou nas laterais um adesivo indicando a última revisão desse aquecedor. Você vai combinar com a sua imobiliária como que ela quer que essa data de revisão seja registrada. Então aqui, ó, aqui eu trouxe uma outra foto para vocês e aí vai mostrar, tem esses selos que ficam aqui mostrando a data, que nesse caso está em branco, mas mostrando a data que foi realizada a última revisão desse aquecedor. Aí você vai combinar com a sua imobiliária qual que é a data que ela quer que coloque aqui e a forma com que essa data tem que aparecer aqui na sua vistoria. Por que eu estou falando isso? Em geral, os aquecedores eles são orientados a fazer a revisão entre 6 meses e 1 ano, 12 meses em cada revisão. Pode acontecer de essa revisão estar atrasada. E aí na vistoria de entrada a sua imobiliária quer que registre que a revisão está atrasada, ela quer que registre somente a data da última revisão, ela quer que só faça a foto, ela quer que não cite nada, só cite se estiver em dia. E na vistoria de saída, como que cobra essa revisão? Se o aquecedor estiver funcionando, cobra do locatário ou não? Se tiver com a data de validade fora, né? Então você vai ter que, tudo isso você tem que combinar com a imobiliária antes para saber quais são aí os parâmetros a serem utilizados. Então voltando aqui para o nosso apartamento, a gente já falou aí um pouco sobre o aquecedor, não podemos deixar de fora. Depois a gente vai ter uma visita aí no imóvel mostrando na prática como que funciona o aquecedor. Pessoal, aqui na área de serviço, nós temos ainda essa porta que pertence à área de serviço. A gente não vai fazer essa porta na sacada, tá? Então a gente vai registrar, você pode registrar em conjunto, mas eu prefiro registrar separado. Isso aqui é uma porta, isso aqui é uma janela Maxim-ar. Então são 2 itens separados. E aí aqui em cima é uma veneziana fixa, pode dar esse nome para ela, veneziana fixa. Material visivelmente esquadria de alumínio com vidro, aí tem que ver lá na hora se é um vidro mini boreal, se é um vidro fosco, se é um vidro com película. E fazer o registro do funcionamento da chave e a quantidade de chave também. Defeitos que geralmente acontecem aqui. Essa porta arrastar no chão. Então uma porta de alumínio ela tem essa característica, depois de muito tempo de uso ela pode arrastar no piso. Essa fechadura com certeza vai estar frouxa, porque é uma característica inerente desse tipo de fechadura. Ou a maçaneta frouxa e a chave é emperrada, porque ela fica exposta ao tempo. Então ela vai criando ali um tipo de oxidação. Essa tranca aqui da janela Maxim-ar serve como um puxador, então é tranca e puxador. E geralmente ela está emperrada, tá? Ela está um pouco mais pesada ou frouxa para funcionar. Então a gente tem aqui o medidor de energia elétrica, o disjuntor, né, a central de disjuntores aqui do imóvel. Está fechada também, mas o que a gente precisa ver é realmente se essa tampa aqui não está quebrada, se ela está abrindo e fechando normalmente, contar os disjuntores internos e registrar isso em foto. Nós não vamos, em hipótese alguma, desmontar disjuntor, no máximo ligar e desligar para ver se está armando certinho. Tá bom? Pode acontecer, das vezes, você estar fazendo a vistoria e ligar um determinado equipamento e o disjuntor desarmar. Caso isso aconteça, não tente armar novamente, porque é algum curto que está acontecendo aí na rede, tá? Então é isso, a gente vai sair daqui dessa área de serviço e a gente se vê na próxima aula em outro ambiente desse mesmo imóvel.